essa denominação pertencente aí ao Departamento de Administração Finanças, segundo tesoureiro, né, da nossa denominação. Responsabilidade enorme, nossa, que responsabilidade. Então, ele é pastor congregacional aqui da região de Itaguaí, já pastoreou algumas igrejas congregacionais e agora está trabalhando diretamente na nossa denominação, né? Então, pastor Antônio, você apresenta a sua esposa melhor, tá bom? E você manda aí, tá bom? Qual é o microfone? Esse aqui? Queridos irmãos e irmãs, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer primeiro ao pastor Marcos pelo carinho de ter me convidado, de estar me recebendo aqui. A minha esposa se chama Maria Laura. Nós somos casados há 30 anos, temos 2 filhas, elas também já são casadas. Eu agora, apesar de jovem assim, já tenho netinho. Meu netinho nasceu tem 15 dias. Chama-se Rubem. Está sendo a alegria da nossa casa, não só da casa da Bia, minha filha, né, e do Tiago, mas está sendo a alegria da nossa casa a chegada do Rubem. E a gente louva a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, cuidado e nos livrado, né, no meio dessa pandemia. O Senhor tem estado conosco. Uma das minhas filhas mora em São Paulo, é a Carol, a mais nova, trabalha lá e mora lá com seu esposo, Daniel. E essa que teve o bebê, que é a Bia, é a mais velha, ela mora aqui no Rio de Janeiro mesmo, no estado, né, na cidade do Rio, no bairro de Campo Grande. Nós somos de Itaguaí, então estamos muito perto ali da Bia, do Tiago e do Rubinho. Pastor Marcos estava agora há pouco, né, falando sobre a função que Deus nos deu para exercer na Junta Geral das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a UISCB. Deus me deu, então, essa incumbência de ser o segundo tesoureiro nessa gestão, que começou em 2020 e vai até 2022, comecinho de 23, aí tem uma outra assembleia. Para a glória de Deus também, eu fui eleito na mesma assembleia de 2020 como um dos conselheiros do DAN, que é o Departamento de Atividades Ministeriais. E daí a responsabilidade é bem maior, são 9 anos de mandato, e eu estou, então, na função de pastor de pastores. E cuidar do rebanho do Senhor já não é fácil. Cuidar dos pastores que cuidam do rebanho do Senhor é mais difícil ainda. Então, Deus tem nos dado o privilégio de exercer essa função com a graça, com a misericórdia, com a sabedoria dEle, e a gente louva o nome do Senhor, junto com outros 8 conselheiros, colegas e irmãos, nesse departamento, temos servido ali a nossa denominação. Eu quero trazer um abraço do pastor Márcio Leal, que é o nosso presidente, esteve com a gente aqui há pouco tempo, né, numa reunião com os pastores de Angra. O pastor Márcio Leal é o atual presidente da diretoria para a igreja aqui, Missionária Ágape de Japuíba. É isso? Falei o nome certo? Missionária Congregacional Ágape de Japuíba. Irmãos, antes de eu começar, eu queria dizer da minha alegria de cantar as canções que eu tive o privilégio de cantar hoje com o Ministério de Louvor, viu? Louvado seja Deus pela vida de vocês, eu fiquei muito feliz, são canções muito, assim, com letras muito boas, né? A gente tem visto que isso hoje não deveria ser, mas é uma exceção, né? A regra é que a gente, às vezes, em tantos lugares, cante canções, às vezes, que não estão centradas, né, na palavra, no Senhor. E eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa noite participando desse culto. Estou muito feliz, porque as canções muito bem escolhidas. Eu louvo a Deus pela vida do Ministério de Louvor dessa igreja. Eu queria dizer isso aqui. Essa canção do Rio, então, parece que a gente combinou, não é? A ideia é que a gente combinou, que a gente ia falar de um assunto e pediu para vocês cantarem. Mas não foi isso. Deus é quem fez esse combinado aí, não fomos nós, não. Eu queria convidar vocês, então, agora, para abrirem junto comigo as Bíblias de vocês, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 até o 20. Eu estou com a versão revista e atualizada. Se você tiver qualquer outra versão aí na sua mão, não tem problema, mas eu faço questão que você acompanhe a leitura. Por favor, abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo do celular, não deixe de ler,
Porque quem fala ao nosso coração é a palavra de Deus. Portanto, você não veio aqui para assistir o culto, você veio para participar. E eu convido você a abrir sua Bíblia, abrir o seu aplicativo no texto e ler junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 12, versículos 16 a 20. Você não precisa ler em voz alta, eu lerei, mas faça o acompanhamento da leitura, por gentileza. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você pode repetir comigo essa pergunta de Deus feita a esse homem? Apenas essa pergunta. Não sei se a versão ali atrás é igualzinha, mas eu vou ler de lá, tá certo? Vamos juntos? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vamos de novo? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você pode fechar o seu olho mais uma vez? Curva a sua fronte, vamos orar? Senhor, essa palavra é tua, e eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, Senhor, como diz ela mesma, aonde ninguém mais, nada mais pode penetrar. E nesta noite, Senhor, nós queremos permitir que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao nosso coração, e nós queremos dizer, Senhor, que os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a Tua voz. E nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite com os nossos olhos abertos para enxergar as maravilhas da Tua lei. E nós te pedimos, Senhor, que as outras vozes cessem nesse momento, para que nós possamos ouvir apenas a Tua voz. Ó Deus, faz da minha voz a Tua voz. Senhor, eu quero te pedir que Tu fales através de mim, apesar de mim, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o assunto que eu escolhi para a gente conversar nessa noite, a respeito do texto que lemos, talvez não seja um assunto dos melhores que as pessoas consideram. Eu quero falar de morte. E falar de morte é tão ruim, né, pastor? Tem gente que às vezes bate na madeira, né? Começou a falar de morte, você tem banco de madeira aí, não adianta nada você bater, né? Então, eu queria pensar com vocês a respeito disso, porque o texto é uma pergunta muito clara. Deus está perguntando a um homem que não tem nome, porque essa é uma parábola, e nas parábolas de Jesus, Jesus contava histórias fictícias, eram histórias com E. Jesus criava aquelas histórias, as parábolas, para que através delas, então, ele pudesse ensinar princípios que os homens que estavam ao seu redor, na maioria das vezes os seus próprios discípulos, aprendessem e entendessem, partindo do que eles conheciam, para algo que ele queria que eles passassem a conhecer. Então, esse homem não tem nome, o texto só chama ele de fazendeiro, né? O texto diz que era um homem rico, eu que estou chamando de fazendeiro. O texto diz que era um homem rico, que tinha celeiros, que tinha plantações, que tinha colheitas a fazer e que não tinha onde guardar aquilo que ia colher. Tinha sido bem sucedido naquela safra. Esse homem, então, que não tem nome, recebe de Deus uma palavra muito dura, quando ele não considera a possibilidade da sua morte. O texto está voltado exatamente para essa realidade. Ele não achava que poderia morrer. Ele achava que a morte ia chegar para todos, menos para ele. Afinal de contas, ele era um trabalhador. Afinal de contas, ele era um homem bem-sucedido. Afinal de contas, ele era um homem rico. Afinal de contas, ele tinha sonhos e planos para frente. Afinal de contas, ele estava no auge da sua vida. E aí Deus diz a ele, na parábola que Jesus está contando: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e tudo o que você tem preparado, você está pensando que vai ficar para quem?
É sobre isso que eu quero conversar com vocês. A pergunta é o tema desse sermão: como lidar com a iminência da morte? Talvez iminência não seja uma palavra que a gente use tanto, né? No nosso dicionário, vocabulário do dia a dia. Não é? A gente sabe que eminente é uma pessoa importante. O que é diferente de iminente, que começa com i, que é uma palavra que significa algo que está para acontecer. Então, o que é iminente é imediato, está próximo. São situações que podem se concretizar a qualquer momento, e assim é a morte, para todos os homens. Até alguns ditados populares muito interessantes, né? Eu anotei uns aqui, porque eu sabia que depois talvez não pudesse não lembrar, né? Mas, por exemplo, para morrer basta estar vivo. Quem não ouviu isso? Quem ainda não leu isso? Quem ainda não brincou com isso? Quem ainda não falou isso para alguém, diante de uma situação de morte de outra pessoa, no velório? Né? Para morrer basta vivo. Né? Era tão boa a pessoa, mas para morrer basta vivo. A gente fala isso o tempo todo. De vez em quando a gente fala isso. Né? E tem aqueles engraçadinhos que falam assim, está morrendo gente que nunca morreu. Lógico, né? Como é que vai morrer 2 vezes? Não dá, né? Só morre uma vez mesmo. E tem aquele que fala, ninguém vai ficar para semente. Né? Não, isso é normal, isso é frase de velório. Ninguém fica para semente. Mas isso ia acontecer, um momento ou outro, estava velho e tal, tinha que morrer mesmo, eu já estava fazendo hora extra. Né? Só que o pessoal esquece que criança também morre, que a gente também morre, que não é só velho que morre. Um dia eu estava visitando uma senhora, duas senhoras. Elas eram ovelhas da minha igreja que eu pastoreava em Campinas, no estado de São Paulo. Nunca vou esquecer dessas senhoras, porque uma se chamava Maria e a outra se chamava Laura. Minha esposa se chama Maria Laura, então eu nunca vou esquecer. A dona Maria e a dona Laura eram idosas, elas tinham lá perto dos 100 já. Uma com 97, outra com 99. E eu ia levar ceia, eram primas, eu ia levar ceia para ela todos os meses, pastor. Morava na esquina da rua da igreja. Eu levava alguns irmãos da igreja, elas tinham um piano em casa, muito bonito. Uma delas tocava piano. E era um culto na sala de dona Maria e de dona Laura. Uma sobrinha ficava lá como cuidadora. Quando eu não ia, ela ligava para mim, pastor, a titia está chamando, não, eu vou aí. Aí a gente ia lá. Um dia nós chegamos lá e aquelas irmãs que estavam sempre felizes estavam tristes. Aí eu perguntei o que houve com a senhora. Na hora do culto, ela triste. Falei, eu perdi uma sobrinha essa semana, pastor. Eu falei, puxa, mas o que aconteceu? Eu estava doente. Puxa vida, dona Maria. Mas quantos anos ela tinha? Tão moça, pastor, tão moça. Quantos anos? 78. Lógico, para ela era moça. Né? Para ela era muito jovem, né? Depende do ponto de vista que você está, né? Você já está nos 99, quem morreu com 78 é uma criança, nem se criou ainda. Né? Esse menino nem se criou, né? Já tem 78. Então, dona Maria e dona Laura tinham essa visão da vida, de que quem tinha 78 era muito moço para morrer. E aí, gente, tem jeito para tudo na vida, só não tem para a morte. Isso é outro ditado, né? Só que não é verdade, né? Tem jeito até para a morte. Depois que você creu em Jesus, depois que Ele é Senhor da sua vida, não é? Para a morte tem jeito, porque a morte não é o fim. A morte não é mais o final. Tem além do Rio Azul, né? Nós cantamos hoje aqui. Então, esqueça que não tem jeito para a morte, que isso é ditado de não crente. E aí, irmãos, tem uma outra aqui que eu guardei, né? Não há nada mais certo do que a morte. A gente fala, a gente brinca, a gente ri, mas como é que a gente está vivendo nesse momento de pandemia? A gente vive com medo da morte. Não diga a você que não é verdade, porque é. A gente vive com medo da morte. Por que a gente usa máscara? É para a gente não pegar o Covid, não é? E por que a gente não quer pegar o Covid? Porque a gente sabe que se pegar, a morte está logo ali. Pastor, não seja dramático. Não é que eu seja dramático, não é que eu sou dramático. Tem a tal da variante Delta agora, né? Ninguém sabe mais quais são os sintomas. Não é? Antigamente você ficava com febre, tosse. Agora a variante Delta chega aí, não tem tosse, não tem febre, e daqui a pouco, em uma semana, a pessoa está no CTI. Você nem sabia o que ela tinha. Quantas pessoas nós temos perdido? Eu fiz um levantamento, irmãos. E no meio dessa pandemia, que já dura mais de 2 anos, por causa do Covid-19, por causa dessa desgraça, que é essa doença que chegou no mundo inteiro, mais de 4,5 milhões de pessoas já morreram desde março de 2019. Eu não sou Rede Globo, eu estou dizendo a verdade. Tá? Então, o texto que eu li sobre isso, que são estatísticas, tá? Está dizendo o seguinte, que no Brasil, hoje, talvez, esteja fechando 580 mil, porque estava bem perto disso ontem, ou sexta-feira, quando eu preparava esse sermão. No Rio de Janeiro, 62 mil pessoas morreram
de Covid nesse tempo. Aqui em Angra dos Reis, eu sabia que estaria aqui, 523, até sexta-feira. Não sei se isso aumentou. E 16 mil pessoas foram contagiadas durante esse tempo com o Covid aqui nessa cidade, que tem 230 mil habitantes, por aí, né? Então, pense comigo, você faz parte dessa realidade de Angra dos Reis. 523 pessoas morreram nesse período. Eu perguntaria a você, não precisa levantar a mão, quantos amigos, quantos conhecidos, quantos parentes seus, você sabe que ficou doente, você sabe que foi para o hospital, você sabe que esteve no CTI e voltou de lá. Talvez você mesmo tenha vivido essa realidade durante esses 2 anos e meio. Talvez você saiba de alguém que hoje está vivendo essa realidade. Então, olhe para essa pessoa, olhe para essa realidade, olhe para o mundo ao seu redor. Enquanto a gente está falando aqui, pessoas estão morrendo. Enquanto a gente está ouvindo a palavra de Deus, nos alertando a esse respeito, pessoas não têm mais essa oportunidade de ouvir, porque estão lá num coma induzido. E se o Espírito Santo não fizer lembrar essas pessoas da palavra que um dia ouviram, para que no seu subconsciente elas possam se lembrar, se arrepender, confessar, para que sejam salvas, muitas delas se perderão. E talvez algumas delas nem tenham tido a oportunidade de ouvir o Evangelho. E não vão voltar mais. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. É nisso que a gente crê. E será que isso nos incomoda? Nós não cremos na reencarnação. Nós não cremos no purgatório. Nós não cremos na missa que vai resolver o problema do defunto que já partiu. Nós não cremos numa segunda chance depois da morte física. Nós cremos um Deus que dá vida e vida em abundância, mas para aqueles que creem no nome dEle, e para fazer isso tem que estar vivo. Nós estamos vivos, mas muitos já morreram. Muitos já morreram. Quantas pessoas dessa igreja, pastor, durante esse tempo? A minha pergunta é, por que eu ainda estou vivo? Por que você ainda está vivo? Somos melhores do que esses que partiram? Em nada somos melhores que eles. Você vai dizer, mas Deus nos guardou. Glória a Deus, mas podia ter guardado eles. Deus é soberano, Ele sabe o que faz, e Ele faz para a glória do nome dEle. Dá licença, deixa Ele ser Deus. Só que eu e você não somos melhores do que ninguém. Eu e você sofremos os mesmos ataques dessa doença. Eu e você temos que nos cuidar da mesma forma que os outros se cuidam. A minha pergunta é, se eu for o próximo, se você for o próximo, nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos conscientes de que pode acontecer com a gente? Nós não somos melhores? Essa semana eu perdi 2 amigos pastores. Um, Jorge, que talvez o irmão conhecesse. Irmãos, que tristeza. Jorge, 53 anos. Casado, uma filha adolescente, simplesmente foi para o hospital, com as complicações da Covid, e faleceu. Foi sepultado no decorrer dessa semana. Pastor congregacional do quadro de ministros, assim como eu. Tudo que eu faço, o Jorge fazia. Eu ponho máscara, ele punha máscara. Eu lavo minhas mãos, constantemente ele fazia isso. Eu passo álcool gel e ele também passa. Eu evito sair de casa se não for necessário, e ele também fazia isso, mas, infelizmente, ele foi acometido por essa doença e veio a falecer. O outro pastor, Alexandre, meu amigo desde a adolescência, pastor da Igreja Batista Nikkei, lá em Itaguaí. Quantas vezes estivemos juntos, eu, Laura, Nancy, Alexandre, viajamos juntos, passeamos juntos, conversamos juntos, preguei na igreja dele algumas vezes. Essa semana fui no sepultamento do pastor Alexandre. 52 anos, Lona. Idade próxima da minha. Por que não fui eu? Por que foi ele? E eu comecei a pensar nesse assunto e comecei a orar e dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu não sou melhor do que eles. Senhor, eles eram meus amigos. Senhor, por que o Senhor não fez com que isso acontecesse comigo? O que é que o Senhor quer comigo? Qual é o teu propósito comigo? Não que eu queira morrer, é lógico que eu não quero. Mas ninguém quer. Infelizmente, alguns têm morrido. Mas a Covid não é a última causa. E nem a única causa que leva pessoas à morte. Eu estava vindo para cá hoje, chegando ali perto da Verôme, tem uma placa enorme na Rio Santos, com as estatísticas de acidentes do ano 2020. 30 pessoas morreram em acidentes nesse trecho da rodovia durante o ano 2020. Não tem nada a ver com Covid, mas mata pessoas. A violência na cidade mata pessoas.
sabe? As doenças coronarianas matam 18% desse total de 56 milhões de pessoas que morrem todos os anos, segundo a ONU, no mundo. Quando a gente para pensar, durante o tempo que a gente está aqui num culto, 2 horas de culto, milhares de pessoas morrem durante esse tempo que temos o privilégio de estar aqui. Também outras muitas nascem, e assim a coisa vai equilibrando, mas nós ainda estamos vivos. E por que estamos vivos? O texto bíblico que nós lemos, irmãos, é um texto que faz a gente pensar que a morte pode chegar a qualquer momento. A iminência da morte é algo com que a gente tem que lidar. Aquele homem não imaginava, nem passava pela cabeça dele a possibilidade da morte chegar, quanto mais naquela noite. E Deus disse com clareza: essa noite, seu louco, vão te pedir a tua alma. Essa noite, você não passa de hoje. Que tristeza, não é? Ouvir isso logo de quem? De Deus, que tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Ele não ouviu de outra pessoa, ele ouviu de Deus. E aí, irmãos, eu te separei aqui na Bíblia, nos textos que a gente vai pensar nessa noite, pelo menos 3 exemplos. 3 exemplos de como lidar com a iminência da morte. E eu peguei esses exemplos de homens de Deus, que estão como exemplo para nós na palavra de Deus. Mas antes eu queria ver algumas características desse homem que eu citei. Por exemplo, ele vivia como se a morte nunca fosse chegar para ele. Segunda característica, ele fazia planos sem submeter esses planos a Deus. Eu vou construir celeiros, eu vou armazenar tudo, eu vou dizer para minha alma: alma, descansa, regala-te, vive a vida com abundância, bebe e come. Tiago vai dizer assim, você deve dizer assim: se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou fazer isso amanhã. Se Deus quiser, eu faço aquilo amanhã. Mas tem hora que Deus não quer. E a gente precisa entender que a nossa vida está na mão de Deus, como diz o pastor Sandro Cruz. A nossa vida é um traço. Se você já ouviu o pastor Sandro Cruz pregar num culto de velório, você vai lembrar disso. Talvez aqui ninguém tenha ouvido. Ele prega essa mensagem em todos os cultos de velório que eu participei e que eu estive presente. O pastor Sandro Cruz diz assim: a vida é um traço. Quando você chega num cemitério e você olha as lápides que estão lá nos túmulos, você vai ver que tem uma data de nascimento e a data do falecimento daquela pessoa que foi sepultada naquele jazigo. Entre a data do nascimento e a data do sepultamento tem um traço. E é isso que o pastor Santo diz: o traço é o tempo da vida, a nossa vida é um traço. Você sabe quando é que o traço da sua vida vai terminar? Não, e nem eu. Eu também não sei. O homem fazia planos, mas ele não sabia que o traço estava no final. O homem não se preocupava com a eternidade da sua alma, ele se preocupava que a sua alma regalasse e vivesse abundantemente aqui nesse mundo. Ele não disse: alma, se prepare para quando a morte chegar, porque a alma é eterna. Ele disse: alma, regala-te, come, bebe, faça festa, porque eu tenho muitos bens em depósito. Vou guardá-los para você viver aproveitando desses bens. Eu vi um meme de internet essa semana, pastor, que era uma pessoa chegando na porta do céu com uma mala cheia de dinheiro, né? Aí o anjo estava na porta e falou assim: ó, a bagagem tem que ficar. Só entra você. Aqui a bagagem não entra. É igual passagem aérea agora. Ou você compra com bagagem ou sem bagagem. Vai com a bagagem grande para ver se o pessoal da companhia deixa você embarcar. A bagagem fica na porta. Ou você despacha, paga para isso, ou deixa para lá. Assim é no céu. Aquele homem, ele não imaginava, ele juntou tesouros para essa vida, mas ele não sabia que naquela noite a sua alma seria pedida. Aonde você tem ajuntado seus tesouros? Não há nenhum investimento nesse mundo que seja eterno, a não ser ganhar almas para o Senhor Jesus. Quando você ganhar almas para o Senhor Jesus, você vai poder lembrar que elas estão salvas, e que quando você chegar no céu, essas pessoas vão estar lá, ou lhe aguardando, ou chegarão depois de você, mas a elas e a você está garantida a eternidade. Já parou para pensar nisso? Você pode ter uma boa casa, ela vai ficar nesse mundo. Você pode ter um ótimo carro, você não leva ele para o céu. Você pode ter muito dinheiro guardado do banco, vão ficar aqui também. Mas quando você alcança um pecador com a palavra do Evangelho,
Quando você vai a Ele dizendo, o Senhor Jesus morreu pela sua vida, e essa pessoa se arrepende, ela tem um encontro com Cristo, a partir daquele momento ela nasce de novo, e a sua vida passa a ser eterna, e você também tem vida eterna. Quando você chegar no céu, você vai poder encontrar com aquela pessoa, ela vira ao seu encontro e dizer, obrigado, porque um dia você investiu na minha vida. Obrigado, porque se não fosse você, a instrumentalidade da tua vida, eu não estaria aqui. Obrigado, porque você foi usado por Deus para que eu fosse salvo. Isso é um investimento eterno. Aquele homem não sabia disso. Foi surpreendido pela morte, não pôde levar nada do que ele armazenara durante toda a sua vida. E a minha pergunta é, o que é que nós temos de parecido com esse homem? Quais são as características da minha vida e da sua vida? Como nós devemos lidar com a iminência da morte? 3 exemplos que eu peguei da palavra de Deus, de homens que souberam lidar com a morte. O primeiro deles é o rei Ezequias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia de novo comigo agora, no 2º livro dos Reis, no capítulo 20, versículos de 1 a 5. O rei Ezequias é algo assim que me chama a atenção de como ele lidou com a iminência da morte. 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 até o 5. Eu vou ler o texto. Diz assim o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, lembra-te que andei diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos, e ele chorou muitíssimo. Antes que o profeta Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao 3º dia e subirás à casa do Senhor. Ezequias lidou com a iminência da morte. O profeta de Deus chegou para ele e disse assim, olha, Deus está mandando você pôr a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Deus está mandando você pôr a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Rapaz, que profecia dura essa, né? Eu sempre digo, pastor, que quando Deus traz para nós uma palavra como essa, através de um profeta, e eu lembro desse texto, quando digo isso, Deus já tem uma solução. Deus não é Deus de trazer confusão, susto, medo, desespero na vida de ninguém, não. Deus é Deus de paz. Deus é Deus de trazer amor, alegria. Ele, lógico que Ele trata com disciplina, é lógico que Ele é justo, mas uma palavra dessa tira o sono. Tem gente hoje levando palavra dessa como se fosse Deus, e não é de Deus, são profetas que falam da própria boca. E às vezes o emocional da pessoa que recebe uma palavra como essa faz ela morrer mesmo. Mas aqui a gente vê com clareza, porque hoje a gente vê isso, o texto está registrado para que nós conheçamos a história. A gente vê com clareza que o Deus que mandou dizer isso ao profeta, mandou o profeta dizer ao rei, tinha um propósito nisso. Propósito de um quebrantamento. Ezequias tinha pisado a bola com Deus. Ezequias tinha dado uma bola fora e Deus queria tratar com ele. Então Deus mandou o profeta ir lá e dizer, olha, põe a tua vida em ordem, você vai morrer. Mas Deus tinha um propósito, Deus não muda de ideia, irmãos. Que história é essa que Deus muda de ideia? A palavra de Deus diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é soberano, Deus é o único que sabe do fim desde o começo. A gente não sabe. O rei não sabia, mas Deus sabia. Nem o profeta sabia, mas Deus sabia. Deus sabia. Deus não tem carta na manga. É porque Deus sabe das coisas lá na frente, a sua onisciência dá a Ele essa autoridade, esse poder, essa soberania de controlar as nossas vidas, de controlar o universo. Esse Deus soberano sabia o que ia fazer e por que estava permitindo e enviando o profeta para dar aquele recado ao rei Ezequias. E como é que o rei Ezequias lidou com essa iminência? Com essa chegada da morte que fora a ele anunciada. Ele entendeu de imediato que quem estava no controle era Deus e não o profeta.
que quem estava no controle era Deus e não ele mesmo. De fato, ele estava doente. E a palavra de Deus deixa claro que era uma doença mortal. Ele ouviu o anúncio da sua morte, mas junto com aquele anúncio que veio como uma ameaça, ele também estava ciente de que aquela doença estava sujeita ao poder de Deus, que pode curar todas as doenças. Ele tinha certeza de que Deus podia reverter aquele quadro. E com fé, com quebrantamento, com um coração contrito e quebrantado, que Deus não despreza, ele virou para o canto, ele chorou amargamente, e ele clamou: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Senhor, o Senhor sabe que eu estou arrependido. Senhor, o Senhor sabe que essa notícia tirou o meu chão. Senhor, por favor, Senhor, olha para o passado, vê o que eu tenho feito. Eu tenho, Senhor, uma conta de crédito contigo, porque eu tenho te servido. Eu não mereço nada, é a tua graça sobre a minha vida, mas o Senhor sabe qual é a minha relação contigo. O Senhor lê o meu coração, o meu pensamento. Por favor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E foi nesse clamor, nessa fé, nessa certeza, que Ezequias lidou com a iminência da sua morte. Virou o rosto para a parede e orou. Ele sabia que Deus tinha poder para resolver o seu problema naquele momento. Ezequias pediu com fé, porque sabia que Deus tinha um propósito naquele recado. Você, meu irmão, e a mim, fica a aplicação de pensarmos nesse momento como é que nós temos agido diante das impossibilidades humanas. Tudo que é impossível para nós é possível para Deus. Quando chega no nosso limite, é nessa hora que Deus age. Deus não é Deus de coisas fáceis. Deus é Deus de coisas impossíveis. Às vezes a gente pede coisas muito fáceis para Deus, que nós mesmos podemos fazer. Mas quando a gente pode fazer, é diferente, só que aqui ele não podia fazer nada. Ele lembra do saldo, ele lembra do relacionamento dele com Deus. E ele fala assim: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. E o Senhor vai lá, faz o profeta voltar. Nem o profeta sabia de nada. O profeta não sabia de nada. Só quem sabia era Deus. Quem estava no controle daquela situação era Deus. O profeta era só um instrumento de Deus. E o profeta não desconsidera Deus, o profeta não desconfia de Deus, o profeta nem reclama de Deus. O que é, Senhor? É para eu voltar, mas eu não falei agora, queria morrer. Vai lá e volta. Estou mandando você voltar. Diz para ele que eu vou curar ele. Diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos à vida dele. Diz para ele que era esse o meu propósito, que ele virasse para o canto. Diz para ele que o que eu queria aconteceu, que ele se arrependesse. Diz para ele que o meu propósito foi cumprido. Volta lá e diz para ele que eu estou curando ele dessa doença que era mortal, mas eu tenho poder para curá-lo. Não perca a esperança se você tem uma situação assim na sua vida. Deus continua sendo Deus. Você pode pedir. Pode ser que ele não atenda. Pastor, então por que eu vou pedir? Eu vou pedir porque a Bíblia fala que se eu pedir e bater, o Senhor vai ouvir. Eu vou pedir porque o evangelista Mateus me ensina, através de uma fala de Jesus, que quem bate, a porta se abre, quem busca, encontra, quem procura. Sabe, Deus é fiel, Ele não mudou, não. Eu vou pedir porque o apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, diz que aquele que tudo que nós pedirmos, ele vai fazer, mas ele também escreve lá na sua carta, na segunda carta, capítulo 5, verso 14, que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, é que Deus vai atender. E quando no Evangelho João fala sobre essa certeza de resposta de Deus, tem um contexto, é no capítulo 15, quando ele fala da videira. Ele fala assim, olha, se nós estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, aí nós vamos pedir o que quisermos, isso nos será feito. Mas é preciso estar ligado, é preciso estar em conexão com a vontade de Deus. Não é qualquer coisa. Tem que pedir aquilo que Deus quer fazer, porque Ele vai fazer sempre o que Ele quer fazer. E o que Ele quer fazer é melhor do que o que a gente está pedindo. Sempre vai ser. Porque a vontade dEle é soberana. Mas com Ezequias a gente aprende que deve pedir. Mas tem um outro exemplo, o exemplo de Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 25 em diante. Eu acho que não é 25, não, acho que é o 15. Deixa eu ver aqui, que eu estou olhando no meu aplicativo. Vou ter que olhar na Bíblia também, porque eu anotei errado. 2 Samuel, capítulo 12, isso está certo. Eu quero ver o verso exato,
onde a gente vai começar a leitura, e é o verso 2 Samuel 12. Isso aí, o 16. Diz assim o texto: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Lembra que Ezequias estava doente para a morte? Agora vem uma criança. A criança adoeceu gravemente. Pastor, mas criança morre também? Ora, por que não? Basta estar vivo para morrer, né? Aqui é a história de uma criança. Ela era um rei. Aqui é a história de uma criança. E a criança adoeceu gravemente. Verso 16. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava. E entrando na sua casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, uma semana inteira, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos estavam cochichando uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido, então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor, adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, puseram-na diante dele, ele comeu. E os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, o Senhor chorou, mas depois que ela morreu, o Senhor se levantou, se pôs a comer. E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, eu chorei, porque eu dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que eu vou jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que será que Deus não ouviu a oração de Davi? Ezequias era um rei colocado por Deus no reinado sobre o seu povo. A morte dele foi adiada. Deus tinha dito para o profeta dizer: você vai morrer, põe tua casa em ordem. Ele orou e Deus curou. Mas Davi orou pelo filho, um inocente, um bebê, e Deus não quis curar. Por que Deus não curou? E quem é que pode responder isso? Eu posso responder isso? Jamais. Você pode responder isso? Jamais. Quantos casos nós temos vivido parecidos com esse? Deus cura uns, mas não cura outros. Deus responde a oração de uns, mas não responde outros. Isso não dá para mudar, porque Deus é Deus, e nós somos apenas servos de Deus. Eu não sei porquê, eu não posso inventar história, porque a Bíblia não diz. O que fica claro para mim é que Davi estava sendo castigado por Deus. Mas a criança, o que é que a criança tinha com isso? Não me interessa. Deus resolveu, determinou e fez dessa forma. Não atendeu a oração de Davi. Mas algumas coisas ficam claras para mim, apesar de eu não saber o motivo pelo qual Deus não tenha ouvido a oração de Davi, eu consigo enxergar alguns motivos pelos quais Davi enfrentou a morte daquele bebê de uma forma que eu devo aprender a enfrentar a morte nos meus dias. Seja de alguém que eu amo, seja minha mesmo. É lógico que se for a minha mesmo, eu não tenho que enfrentar, só vou estar no céu com o Senhor. Mas qualquer que seja a morte, eu preciso saber como lidar com a iminência da morte. Ezequias conseguiu fazer com que as coisas chegassem a um ponto que talvez nem ele imaginava, porque Deus tinha dito a ele que ele morreria através do profeta, e depois Deus mandou o profeta dizer que ia dar mais um tempo para ele. Mas Davi entendeu que se o Senhor quiser levar, não adianta o homem fazer nada, não adianta jejum, não adianta se jogar no chão, não adianta ficar uma semana orando, não adianta. Se o Senhor quiser levar, oração humana nenhuma pode mudar a vontade soberana de Deus. Quem foi que disse que oração tem poder? Oração não tem poder nenhum.
Poder está no Deus a quem nós oramos. Oração não tem poder nenhum, não. O poder está no Deus para quem nós oramos. O poder está no Senhor. Quando eu acho que a minha oração tem poder, eu quero tomar o lugar de Deus. Quando eu digo que a oração tem poder, eu olho para a pessoa que está orando e é a ela que eu vou endeusar. É por isso que as pessoas estão idolatrando homens e mulheres. Mas o poder não está na oração. O poder está no Deus a quem nós oramos pela intercessão do nome de Jesus. Esse é o poder. Mas Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E se Ele não quiser, oração nenhuma vai mudar a soberania de Deus. Porque Ele continua sendo Deus e nós servos. Ainda que isso envolva muita oração. Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Irmãos, Davi pediu que o Senhor curasse seu filho, mas no fundo ele sabia que a vontade do Senhor ia prevalecer. É assim que eu oro por pessoas enfermas, eu não determino nada. Sabe por que eu não determino? Porque eu sou servo. Eu determino nada. Quem determina é Deus. Eu determino, eu profetizo. Não, eu não determino nada. É Deus quem determina. O futuro daquela criança, só Deus sabia o que seria. E se Deus não permitiu que aquela criança vivesse, Deus sabia que o melhor seria recolher aquela criança. Davi aceitou a vontade de Deus. Davi não abandonou o Senhor. Davi não se queixou de Deus. Davi não saiu gritando para todo mundo ver que ele estava revoltado com Deus. Coisa triste, pastor, é ver um velório de crente, alguém desesperado. Chega a ser vergonhoso, porque se você canta que além do Rio Azul há coisas maravilhosas para onde você quer ir, como é que pode, na hora da morte, você esquecer de tudo isso? Que céu é esse que você canta, mas não quer estar lá? Que céu é esse que você prega, mas não acredita? Que céu é esse? Meu irmão, velório de crente não pode ter desespero, não. Porque a vida de um crente não termina quando ele está dentro de um caixão. Ela continua, ela é vida abundante com o Senhor. É isso que nós cremos, é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor. Porque cremos nessa verdade. Davi prestou um culto para Deus. Ele saiu do palácio, foi para o templo adorar o Senhor. Quando a gente faz um culto que a gente chama de culto fúnebre, eu nem gosto desse nome. Na verdade, não é para ser um culto triste, não. Culto é para Deus, culto é adoração. Se tem um corpo ou se não tem um corpo, é só um corpo. Porque a alma não está mais ali. E aí, meu irmão, a dor da saudade é lógico, ela é natural, inerente ao ser humano. Todos nós vamos sentir dor, choro, tristeza. Para de chorar. Que negócio é esse? Deixa chorar. Pode chorar. Mas se é um culto, é culto de gratidão. Não é culto de encomenda da alma, não. É culto de gratidão a Deus pela vida de quem morreu, de quem partiu. Gratidão pela vida e não desespero pela morte. Quando você está diante de um corpo de um crente em Jesus, você não está vendo aquela pessoa, você está vendo o corpo daquela pessoa. Porque ele já está com o Senhor. Davi prestou um culto para Deus. Ele adorou, ele fez um culto, e depois ele voltou para o palácio, comeu, bebeu, se arrumou, se lavou. E os homens ficaram perguntando, não estamos entendendo nada. Você não precisa entender nada. Eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu tenho esperança do céu. Eu estou fazendo isso porque eu sei que eu não posso trazer de volta, mas eu um dia vou estar com Ele. Você pode dizer isso, amém? Amém. Um dia você vai estar com aqueles que faleceram, que partiram com o Senhor. Nós temos essa certeza, irmãos. Um dia vamos estar lá, a gente não pode trazer de volta. Mas tem um último exemplo. O exemplo do apóstolo Paulo, esse é fenomenal. Como é que Paulo lidava com a iminência da sua própria morte? Filipenses capítulo 1, versículos de 20 a 24. Filipenses capítulo 1, do 20 até o 24. Diz assim o texto sagrado: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Isso é fala do apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, no início da sua carta. Ele fala assim: como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne me traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo está dizendo assim, olha, por mim, o Senhor me levava agora. É incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Se fizer uma fila aqui para morrer agora, por mais que você queira ir para o céu, duvido que você quer ser o primeiro. Deixa o irmão passar na frente, pode ir, eu vou. Mas Paulo tinha essa certeza. Tem uma história de 2 homens que estavam sentados no avião e um tentando falar do Deus dele para o outro, sabe? Era um muçulmano, bem caracterizado, que dava para se conhecer só pelas vestes, e um outro era um cristão, um pastor, né, com a sua Bíblia em cima da sua perna, assim, na poltrona ao lado. Estavam conversando durante o voo. E aí, daqui a pouco, eles começaram a falar de fé. Um falava da sua fé, o outro falava da sua fé. E o muçulmano perguntou para ele assim, vem cá, você tem coragem de dar a sua vida pelo seu Deus? Aí o pastor falou assim, eu tenho sim, mas tá bom. Então eu tenho uma bomba aqui agora, vou explodir o avião. O pastor só não fez sinal da cruz, ficou desesperado, ai meu Deus do céu agora, e começou a orar desesperado, de chorar, e ficar nervoso, e o muçulmano falou, rapaz, que medo é esse? Que medo é esse? Eu não vou explodir a bomba, não. Mas esse amor que você diz que você tem pelo seu Deus, eu acho que você não tem muito, não. Eu estou pronto, se for o caso, para morrer pelo meu Deus. Aí eu fico pensando, que vergonha, né? Alguém que não crê num Deus vivo, alguém que não tem uma fé na pessoa certa que é Jesus, tem coragem de matar e morrer pela sua fé, ainda que seja uma fé que não lhe dará de verdade a eternidade. E nós temos medo de morrer. E nós ficamos apavorados com a iminência da morte. Que pavor é esse? Que medo é esse? Ninguém precisa querer morrer. Mas também ficar desesperado e com medo é algo que a gente precisa reconsiderar. O apóstolo Paulo diz assim, olha, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu morrer, eu tenho certeza que eu vou estar com o Senhor. É incomparavelmente melhor. Irmãos, isso é fé. O apóstolo Paulo não teve medo da morte, ele sabia que ele estava caminhando para a morte. Desde quando ele foi preso em Jerusalém, desde quando ele caminhou para ser julgado, ele sabia que a qualquer momento ele morreria. Filipenses é a carta escrita da prisão. Paulo estava dizendo para os irmãos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como pode Paulo estar alegre numa condição de injustiça? Ele não deveria estar preso, estava preso. Mas ele sabia para quem ele estava fazendo, tudo o que estava fazendo, a quem ele estava servindo. Ele simplesmente aceitou aquela condição. Paulo lidou com a morte sabendo que a morte não era o seu fim. E na carta que ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, capítulo 15, tem um momento que ele faz a pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus, que o Senhor me deu a vida eterna. Era a certeza de Paulo, era a convicção de Paulo. Sabe, irmãos, essa convicção tem que fazer da gente alguém corajoso se acontecer, sabe? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a certeza de Paulo, essa é a certeza que nós temos que ter. Paulo cria na ressurreição. Paulo cria na ressurreição. E lá no capítulo 15, 1 Coríntios, ele fala assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A tua esperança em Cristo é ter um carro novo? A tua esperança em Cristo é construir sua casa? A tua esperança em Cristo é conseguir um bom casamento? A tua esperança em Cristo é terminar a faculdade? A tua esperança em Cristo é passar no concurso para ter um bom emprego? Isso é uma esperança que vai acabar, porque ela se resume só a essa vida. A minha esperança em Cristo é que eu posso ter tudo isso, se eu me esforçar, se eu buscar, se eu fizer a minha parte, se eu souber lidar com a minha vida, mas eu tenho que ter a esperança da ressurreição, porque a ressurreição vai me levar para a eternidade. Se eu tiver uma vida de rico ou de pobre nesse lugar, no céu não há diferença, todos nós vamos viver em ruas de ouro, todos nós vamos viver além do Rio Azul. Por que a minha esperança vai ficar nesse mundo?
Irmãos, Paulo ensina para a gente que ele estava preparado. Tem um outro texto que ele escreve no final da sua vida. 2 Timóteo capítulo 4, o último texto que Paulo escreve, de todos os que ele escreveu, 13 dos livros que estão no Novo Testamento foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo. 13 ou 17. Agora me deu um branco aqui. Mas de todos, Paulo é responsável por uma boa parte das doutrinas que nós temos hoje como igreja. Ele estava preparado. E quando chega lá na segunda carta dele para Timóteo, ele fala assim: quanto a mim, eu estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Será que se você chegasse perto da sua morte, estivesse numa masmorra, aguardando apenas o carrasco vir te buscar, para levá-lo para decapitação, você diria isso que Paulo disse? Será que se você estivesse próximo da sua morte, sabendo da sua condenação, você reagiria dessa forma? Como temos lidado com a iminência da morte? Essa pergunta, irmãos, deve ecoar no nosso coração. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, em nome de Jesus. O rei Ezequias orou com fé, e Deus mandou que o profeta voltasse e o curasse. Davi orou com a mesma fé, mas Deus não curou o menino. E ele entendeu e cultuou o Senhor e agradeceu, e vida que segue. Paulo chegou no final da sua vida consciente de que aquele era o fim. Deus o levou para a glória, e hoje ele é um exemplo para nós. Como você lida com a iminência da morte? Senhor, aqui estão pessoas que já te conhecem, que são salvos como eu, que têm a garantia da vida eterna. Mas aqui entre nós também, Senhor, e nos assistindo, Pai, nesse momento, em vários lugares, há aqueles que ainda não têm essa certeza. Há aqueles, Senhor, que estão passando por crises existenciais. Há aqueles, Senhor, que só de falar em morte ficam apavorados. Ó Deus, dá a essas pessoas também essa convicção. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo fale ao coração, Pai, de cada uma dessas pessoas, e as faça entender, Senhor, que a Tua graça salvadora se manifestou a todos os homens. Ó Deus, que essa graça está disponível, e que todos aqueles que creem no Senhor Jesus são salvos, não somente eles, como diz a Tua palavra, mas toda a sua casa. Ah, Senhor, que nesta noite haja arrependimento, contrição, quebrantamento e salvação nesse lugar. Ah, Senhor, que nessa noite, Deus, aqueles que estão me ouvindo, estão sendo edificados pela Tua palavra, saiam daqui convictos de que a vida deles não pertence a eles mesmos, mas pertence ao Senhor. De que no tempo certo do Senhor, quando o Senhor vier buscar a cada um de nós, ó Deus, a nossa vida vai estar garantida no céu. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse momento especial. E que nós possamos cantar além do rio azul, com a convicção de que nós estamos indo para lá. Com a convicção de que lá não haverá mais dor. Com a convicção de que nenhum choro vai entrar naquele lugar. De que lá é lugar de vida e vida eterna em abundância. Que seja essa a nossa certeza e a nossa convicção, para a glória do Teu nome, e em nome do Senhor Jesus. Se houver alguém aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não tem certeza da sua vida eterna no céu, se você quiser, nessa noite, dar um passo de fé ao lado de Jesus,
Você pode fazer isso agora. Só você erguer sua mão, é só você ficar de pé se desejar, e eu vou orar por você. A vida não pertence a você, e nem a mim. A minha vida e a sua vida pertencem ao Senhor. Se você quer ter certeza da sua vida eterna, dê sua vida a Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Talvez você esteja presente aqui, talvez você esteja me assistindo em algum lugar. Eu quero dizer a você, Deus está aí onde você está também. E Deus pode segurar na sua mão. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar a sua história, dando-lhe certeza de vida eterna ao lado dele. Faça uma confissão ao lado de Jesus. Confesse Jesus como seu Salvador. E Ele vai escrever seu nome no livro da vida. E a partir de hoje, você vai ter a certeza que Paulo tinha, de que a sua vida está nas mãos do Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Além do Rio Azul, Vamos ficar de pé, irmãos. as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Louve a Deus.